Não dá para mostrar tudo, né? Claro que tem muita coisa, tem muito material dentro do curso fechado e tem também algumas ferramentas para ajudar a acelerar o seu aprendizado. Não dá, como eu falei, não dá para mostrar aqui, porque é só um pouquinho mesmo para colocar em prática tudo o método, né? Que eu tenho tentado explicar, né, durante, né, os vídeos número 1 e número 2. E se você não está interessado no curso fechado, não tem problema, dá uma olhada nessas dicas que eu vou colocar aqui para vocês, que eu vou mostrar, que você vai poder aplicar tudo isso que eu tô falando aqui nos seus estudos, você já vai ver um resultado bem legal. Então, sem enrolação, vamos começar então. Eu vou colocar aqui, como eu falei, vamos começar pelo começo, né? A gente sempre começa pelo começo. Deixa eu virar aqui. Explicar tudo que eu vou deixar disponível para vocês, que não é só, né, a gente, né, colocar o material, aí gente, baixa aí e estuda em casa. Eu vou explicar direitinho o que vocês vão fazer, o que vocês precisam fazer em cada etapa aqui da aula, tá bom? Então, essa primeira aqui que eu tô colocando aqui é GOI. GOI seria o vocabulário, é o vocabulário que a gente vai estar usando no slideshow que eu vou mostrar depois de mostrar aqui essa parte. Bom, aqui, como vocês podem ver, tem a parte aqui do hiragana, com kanji. A parte do meio é o romaji, quem não está ainda familiarizado com o hiragana e o katakana, ou então algum kanji ali, você pode olhar ali na coluna do meio que vai ter o romaji das palavras. E depois aqui do lado, né, na outra coluna, é a tradução. A tradução que está aqui em português para vocês. Então, isso aqui eu peço só para vocês darem uma olhada, né? Não é muita coisa, porque como eu falei, é só uma aula demonstrativa. Então, esse aqui é o vocabulário que vocês vão poder olhar, né, revisar em casa depois que a gente terminar a aula. Eu vou direto para o slideshow, porque no slideshow eu já vou estar comentando cada uma dessas palavras aqui, então não tem necessidade de eu falar aqui para vocês e daqui a pouco eu vou entrar no slideshow e falar novamente. Então eu vou já direto no slideshow, que é este daqui, e já vou colocar aqui para a gente poder começar do começo, né? E aí, com as ilustrações, eu consigo explicar melhor. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil quando a gente tem uma ilustração, uma figura ali, pra gente memorizar aquilo ali, vai ser muito mais fácil mesmo. Então, vamos lá. Começando, então, esse primeiro aqui é o verbo mochimasu, mochimasu, né? Que é o verbo que significa você ter em posse, você tá com aquilo ali com você, né? Mochimasu. Então, se você está segurando alguma coisa, vamos supor, você está segurando uma caneta, né? Mochimasu, mochimasu. Tem um outro sentido também de você possuir, né? Se você possui um carro, se você possui uma casa, possui alguma coisa também, a gente pode usar o verbo mochimasu. Então, mochimasu seria alguma coisa isso. Você está ali com a coisa ali, consigo, ter consigo, né? Coloquei a tradução assim, que é o verbo mochimasu, mochimasu. O segundo verbo que a gente vai aprender é o verbo ikimasu, 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 que é o verbo ir. Você vai a algum lugar. Então, ikimasu, ikimasu, né? Tem a pessoinha ali, né? Andando, tá? Indo em direção a algum lugar, então ela está indo, né? Ir, ikimasu. E agora meio que seria o contrário do ikimasu. É só a gente tirar o i, né? Vira kimasu, kimasu, que é vir. Então, ir é ikimasu e vir kimasu. Então, mais uma vez, ir, a gente coloca o i na frente, ikimasu, ó, ir, iki, i. Tem os dois tem, né? Tanto em português quanto em japonês. Ikimasu e kimasu, a gente tira o i e vira só kimasu, que é o verbo vir. Então, só fazer uma revisão aqui super rápido. Esse verbo aqui qual que era mesmo? Mochimasu, mochimasu. O segundo verbo que a gente aprendeu, que é o ikimasu, ikimasu. E por último, que é vir, kimasu, kimasu. Então são esses três verbos base que a gente vai estudar nessa aula, né, nesse slideshow aqui. Então agora vamos começar a ver um pouquinho da gramática, né? Então a gente tem o mochimasu e o ikimasu. Vou colocar aqui de novo. Mochimasu e ikimasu, né? Que é o verbo, né? Como eu falei, ter posse de alguma coisa, né? E depois ikimasu, que é o verbo ir. E aí depois eu coloco aqui mochimasu de novo e o verbo kimasu, kimasu. Então a gente vai juntar esses dois verbos. A gente vai juntar
o motimasu com ikimasu e a gente vai juntar o motimasu com kimasu. Vou mostrar de que forma que a gente vai fazer isso. Bom, a gente tem, né, o motimasu e agora eu vou transformar ele na forma T, né, que a gente chama de teke, que seria o formato, né? Então, o formato T do verbo. Eu vou mostrar como é que faz aqui. Bom, a gente tem o verbo motimasu, né, que a gente tem visto desde o início do slide. Então, para a gente fazer a forma T do verbo motimasu, para a gente poder juntar, né, o motimasu com o ikimasu, para transformar em um outro verbo, a gente vai tirar primeiro o mas. Então, tira o mas fora, né? Mas, sayonara. E aí também a gente vai cortar o ti. Então, vai ficar só mo, né? Mo, tá ali. E aí a gente vai adicionar o chisaitsu com o T, né? O chisaitsu em romaji, ele fica com 2 T's, né? Então, esse chisaitsu, 2 T's, ele vai dar uma paradinha na nossa pronúncia. Então, vai ficar motte, motte. Tá vendo que tem uma paradinha ali? É bem diferente de falar motte e motte. Então, essa paradinha ali, esse chisaitsu, a gente não tem no português, mas no japonês é super importante que se você não fizer essa paradinha, vai ser outra palavra. Então, motte, motte, que vai ficar dessa seguinte forma aqui, escrito, né? Tudo junto, motte, motte. Então, a gente conseguiu já transformar o verbo motimasu na forma T do verbo. Então, agora a gente vai continuar, né? Mas e aí, que eu vou fazer o que com esse motte, né? Vamos lá. E a gente tem agora o verbo ikimasu. Ikimasu, então juntando os dois vai ficar motte ikimasu. Motte ikimasu. Né? Então a gente vai ter um objeto. Aí esqueci de falar. Motte ikimasu. Então a gente tem alguma coisa aqui, né? Ter em posse e a gente tá indo. Ou seja, olha que coisa muito. Quando eu falo que o japonês é uma coisa muito lógica, né? Muita gente não desconfia do que eu tô falando. Mas olha só, você tem posse de alguma coisa e você está indo em algum lugar, você está levando alguma coisa. Então, ter posse e ir, você está levando. É o verbo levar. Motte ikimasu. Levar. Né? Levar algum objeto. Ó, tá aí já na tela. Um objeto, né? A gente vai levar alguma coisa, né? Junto com a gente. Então, objeto o seria a partícula que a gente precisa entre o verbo, né? Motte ikimasu e o objeto. Então, objeto, a partícula o, motte ikimasu. Então, a mesma coisa de falar assim, levo o livro. Olha o aqui também, levo o livro. Então, o, a gente não dá nem para se confundir. Qual a partícula que eu vou usar mesmo? É a mesma coisa que o português. Vou levar o livro. Esse o é o mesmo o daqui do japonês. Então, objeto o motte ikimasu. Objeto o motte ikimasu. Levar um objeto, né? Que a gente vai ver agora vários exemplos. Daqui a pouco ainda tem mais uma coisinha para explicar antes. Então, vamos lá. Então, começando agora, então. A gente tem uma amiga, né? Vamos colocar aqui o exemplo aqui, a casinha dela ali. E a gente vai na casa dela, a gente vai levar alguma coisa pra ela. Então, vamos lá. Vamos levar isso daqui, ó. Tá aqui na tela. Chocolate. Chocolate, em japonês, fica uma palavra bem parecida até. Fica chocoreto. Chocoreto. Né? Então, vou colocar aqui pra vocês na tela agora. Chocoreto. Tá vendo ali que tem um re, tem um tracinho ali? Aquilo ali é um nobaço. Aquilo ali a gente vai prolongar. Então vai ficar chocoreto. Né? Tô exagerando aqui para vocês não perderem, né? Esse prolongamento que também é super importante no japonês. Pronunciar corretamente. Senão vira, como eu falei, vira alguma coisa completamente diferente pro japonês. Pra gente às vezes só falar, eles não entendem, é tudo meio que parecido. Mas para o japonês faz muita diferença. Então, praticando de novo, né? Chocoreto. Então, チョコレートを持っていきます。チョコレートを持っていきます。Então, levar o chocolate. チョコレートを持っていきます。Né? O é a partícula, como eu falei, né? Levar o chocolate. Então, チョコレートを持っていきます。Só fica ao contrário, né? Em japonês. Então, vamos ver alguma outra coisa pra gente levar pra casa da amiga, né? Pro tomodachi. Tomodachi é amiga. Então, vamos lá. Agora a gente vai levar cerveja. Cerveja em japonês a gente chama de biru. De novo, né? O tracinho de biru. Biru. Então, biru o motte ikimasu. Biru o motte ikimasu. Né? Levo cerveja. Levo a cerveja. Né? Que no caso seria a em português, mas
em japonês continua sendo o, né? O biru o motte ikimasu. O próximo, tsugi, né? De novo, vai lá na casa da Tomodachi, da amiga, e aí vai levar agora um juice. Juice, que é um suco, né? Um suco de quê? Olha aqui a fruta aqui. Então, laranja. Laranja também vai vir do inglês, então vai ficar orange juice. Orange juice. Orange juice. Qual que era a partícula, vocês lembram? Orange juice. O. E o verbo? Motte ikimasu. Orange juice o motte ikimasu. Então, levo o suco de laranja. Levo um suco de laranja. Orange juice o motte ikimasu. Então, agora, mais um exemplo aqui. Agora a gente vai levar isso aqui que chama de okashi. Okashi. Né? Okashi seria tipo um biscoitinho, ou então um salgadinho, alguma coisa assim, tipo um aperitivozinho, né? A gente chama de okashi. Então, okashi o motte ikimasu. Então, é tudo bem repetitivo, né? Então, okashi o motte ikimasu. Não dá pra esquecer mais a partícula, né? E nem o verbo. Motte ikimasu. Então, levar biscoitinho, levar esse okashi que é, né? Tipo um snackzinho, né? É isso aí, gente. É um biscoitinho, ou então um salgadinho, assim. Que em português, né, a gente não teria uma palavra só para definir okashi. Então, vamos lá. Agora vamos ver outra forma, né? A gente viu o ikimasu e agora a gente vai ver o kimasu, né? Então, o kimasu vai ficar motte kimasu. Motte kimasu. Se motte ikimasu era levar, motte kimasu é trazer, né? Você tem posse e vir. Então, trazer. Motte kimasu. Trazer. Só que aqui nos exemplos que a gente vai colocar no passado. Né? Então, já vou falar para vocês que o passado de kimasu vira kimashita. Kimashita. Então, a gente tira o su ali, vocês podem ver, não tem o su, e a gente acrescenta o shita. Então, vai ficar kimashita. Kimashita. Então, em vez de falar motte kimasu, que seria trazer, a gente vai usar aqui nesses exemplos o motte kimashita. Motte kimashita, que eu trouxe. Eu trouxe. Então, você já vai estar lá na casa da amiga e vai falar, olha, eu trouxe tal coisa. Então, motte kimashita. E a estrutura gramatical vai ser exatamente a mesma do que a gente acabou de ver. Objeto o, e só vai mudar o verbo. Motte kimashita. Objeto o, motte kimashita. Para dizer, eu trouxe tal coisa. Objeto o, motte kimashita. Então, vamos para os exemplos. Então, eu trouxe chocolate. Lembra de novo do chocolate? Então, chocolate o motte kimashita. Chocolate o motte kimashita. Né? Só lembrando aqui, vou frisar mais uma vez. Motte kimashita. Desse chisaitsu, né? Pra melhorar a pronúncia de vocês. Então, chocolate o motte kimashita. Então, você chega lá na sua casa da sua amiga. Chocolate o motte kimashita. Trouxe chocolate. E aí, então, né, dozo, quando você vai entregar, né, pra anfitriã ali da casa, né, dozo, né, tipo, seria um toma aí, né, aqui está, né, dozo, quando a gente entrega alguma coisa a alguém, né, dozo, né, aí a pessoa agradece, né, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, que é a forma de muito obrigado, uma forma mais polida, a forma usual seria só, arigatou. Mas uma coisa mais formal, né? Uma pessoa que você não tem tanta intimidade, uma pessoa mais velha, a gente usa o arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Então eu vou praticar mais um pouquinho. Então agora a gente vai dizer, né? Eu trouxe cerveja. Então, biru o motte kimashita. Biru o motte kimashita. Trouxe cerveja. Aí, como é que a gente entrega, né? Toma aí. Aqui está. Dozo. E aí a pessoa, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. A pessoa vai agradecer. Mas então, a gente tem agora o juice. Juice, que é o suco. Suco de que mesmo? Orange juice. Orange juice o motte kimashita. Orange juice o motte kimashita. E aí então, entregar. Dozo. Aí, arigatou gozaimasu.
arigatou gozaimasu. Então, aqui está, né? Toma, aqui está. Ah, muito obrigada. Arigatou gozaimasu. Então, o próximo, a gente tá falando do okashi. Okashi. Então, okashi o motte kimashita. Okashi o motte kimashita. Douzo. Arigatou gozaimasu. Né? Para agradecer, né? A pessoa trouxe okashi, os biscoitinhos lá, os salgadinhos. E agora, então, vamos ver isso agora na interrogativa. Como que vai ficar se a gente quiser perguntar, né? O que você leva? O que você trouxe, né? E aí, então, a gente tinha a estrutura, né? Objeto o motte ikimasu, né? Lembra que a gente colocou esse aqui? Então, assim, a gente não sabe qual é esse objeto, não é mesmo? A gente quer saber o que você vai levar. Então, no lugar do objeto, a gente só vai colocar o nani. Nani, que quer dizer o quê? Então, nani o motte ikimasu ka? Né? Esse ka que surgiu agora ali do nada é o ka que é para fazer a pergunta, né? Em japonês não existe, quer dizer, não existe. Informalmente a gente coloca, né, o ponto de interrogação, mas na escrita mesmo não existe o ponto de interrogação. A gente sabe que é uma pergunta por causa do ka no final e também a entonação que vai para cima, né? Nani o motte kimashita ka? Nani o motte ikimasu ka? Né? Ka? Ka. Então, assim, quando sobe ali a entonação, é uma pergunta. Então, vou repetir essa pergunta aqui, que vai ficar: o que você leva? O que você vai levar? O que você leva? Então, nani o motte ikimasu ka? Nani o motte ikimasu ka? Né? O que você vai levar? Então, para responder, é só você falar do jeito que a gente acabou de ver, né? Objeto o motte ikimasu, para poder responder essa pergunta. Então, agora, o outro tipo de sentença, né? A gente falou também do objeto o motte kimashita. Objeto o motte kimashita, né? Trouxe tal coisa, né? Então, como é que vai ficar isso na pergunta, na interrogativa? Então, mesma coisa, né? A gente quer saber qual o objeto que você trouxe. Então, no lugar do objeto, a gente vai usar o nani. Então, nani o motte kimashita ka? Nani o motte kimashita ka? O que você trouxe? O que você trouxe? Então, alguém chega da rua ali, ou chega na sua, né, uma visita, chega, o que você trouxe, né? Não, alguém, vamos supor, alguém da sua família, né? Chega em casa ali, com algumas sacolas ali, o que você trouxe aí nessa sacola, né? Nani o motte kimashita ka? Nani o motte kimashita ka? Então, o que você trouxe aí? Né? Então, vamos lá. Agora, uma situação, né? A mesma situação, quer dizer, a gente usando essa interrogativa agora em uma situação, né? Então, vamos lá. Você tá no telefone falando com um amigo, né? Falando, vou lá na casa da tal pessoa, da Tomodachi lá, né? Então, aí a pessoa pergunta, né? Nani o motte ikimasu ka? Nani o motte ikimasu ka? O que você vai levar na casa da sua Tomodachi lá? Na casa da sua amiga? E aí, então, chocolate. Então, como é que vai ficar a resposta? Então, é só tirar o nani ali e colocar o chocolate e tirar o ka do final, porque o ka é só pra pergunta. Então, vai ficar chocolate o motte ikimasu. Chocolate o motte ikimasu. Então, mais uma situação. Como que vai ficar a pergunta mesmo? Nani o motte ikimasu ka? Nani o motte ikimasu ka? O que você vai levar? Okashi. Então, okashi o motte ikimasu. Okashi o motte ikimasu. Vou levar okashi, os biscoitinhos lá, salgadinhos. Agora, uma outra situação, que quando você já chega, então, a pessoa, né, que tava na casa vai perguntar o que você trouxe. Né? Aquela segunda interrogação que a gente viu lá. Então, vai ficar: Nani o motte kimashita ka? Nani o motte kimashita ka? O que você trouxe? E aí, então, orange juice. Então, orange juice o motte kimashita. Orange juice o motte kimashita. E agora mais uma situação, de novo, né? Nani o motte kimashita ka? Nani o motte kimashita ka? Agora vamos ver. Trouxe cerveja. Como é que vai ficar, então? Biru o motte kimashita. Biru o motte kimashita.
E aí, então, agora a gente vai fazer um fukushu, né? Fukushu seria uma revisão de tudo isso aqui que a gente aprendeu até aqui, né? Que é sempre bom a gente, né? Final de tudo, assim, então, o que a gente falou até agora, né? A gente coloca no final ali, sempre o que foi dito, uma revisão geral ali, né? Pra não perder nenhum ponto importante, né? Pra até mesmo revisar, né? Depois que você voltar nessa aula ali, o que foi falado mesmo, você pode vir direto aqui na sua parte do fukushu. Ou então, né, aí você vê alguma coisa que ficou meio que mal entendido, aí você volta lá nos slides, né? Então sempre vai ter um fukushu no final, que é uma revisão de tudo isso que foi falado. Então vamos lá, a gente falou do verbo ikimasu, ikimasu, que é você ir a algum lugar, né? Ir. E a gente falou do mote ikimasu, que é levar, mote ikimasu. E o contrário, né, é o kimasu, que é o verbo vir, e mote kimasu, que é trazer. E aí a gente colocou no passado motte kimashita, que eu trouxe, né, para fazer as situações que a gente fez aqui. E aí a gente viu que a interrogativa, em vez do objeto, a gente coloca nani, nani, que significa o quê? Então, nani o motte ikimasu ka? Nani o motte ikimasu ka? Ou então, o que você trouxe? Nani o motte kimashita ka? Nani o motte kimashita ka? Então, a primeira pergunta ali é o que você leva, o que você vai levar. E a segunda pergunta, o que você trouxe, né, que está no passado, motte kimashita ka? Então, foi isso que a gente viu aqui nesses slides. E agora a gente vai para mais um fukushu que eu esqueci, a segunda parte, né, quando você entrega, né? Então, a gente fala, dozo, dozo. E aí, então, quando você recebe, você agradece. Então, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Então, foi isso que a gente viu nesses slides. E agora a gente vai fazer o que eu chamo de compreensão auditiva. Então, vai ter sempre duas opções, né? Eu vou falar uma frase e aí você vai identificar qual frase, qual figura, né? Se é o lado direito ou o lado esquerdo, que tem a ver com o que eu tô falando aqui, tá bom? Então, a primeira pergunta, né? Eu vou falar a seguinte forma. A frase vai ser a seguinte forma. Orange juice o motte ikimasu. Orange juice o motte ikimasu. Então você ouviu essa frase, eu falei duas vezes. Qual das duas figuras é que está de acordo com o que eu falei? Dá uma olhada aí. Vou falar a resposta, hein? Bom, essa daqui eu falei orange juice o motte ikimasu. Orange juice o motte ikimasu. A palavra-chave aqui seria então orange juice. Orange juice. Número 2. Vamos lá, mais uma. A frase, né? Esqueci de falar. Okashi o motte kimashita. Okashi o motte kimashita. Qual das duas será? Esse aqui. Bom, okashi vai ser o mesmo, né? Que a figura é igual, né? Biscoitinho, biscoitinho. E então eu falei motte kimashita. Motte kimashita, de trouxe. Eu trouxe biscoito. Então a resposta correta seria essa daí, que tá o tcheco. Então vamos lá pro número 3. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Qual figura que tá de acordo? E bom, este daqui, né? Quando a gente entrega, a gente fala dozo, mas quem está recebendo, né? Fala arigatou gozaimasu, né? Que seria a resposta correta, seria essa daqui. Então, número 4, que é a nossa último slide aqui da compreensão auditiva. Então, nani o motte kimashita ka? Nani o motte kimashita ka? Qual das duas opções? Bom, esse daqui, nani o motte kimashita ka? Nani o motte kimashita ka? O que você trouxe? Né? No telefone eles estavam perguntando o que você vai levar, então não seria a resposta correta. Seria então, quando ele já tá lá, né, cara a cara com a Tomodachi perguntando, né, a amiga perguntando o que você trouxe, né? Então essa seria a resposta correta. Então agora a gente vai o que eu chamo de exercício oral. É um exercício, né, que já diz tudo. Você vai falar agora. Já te dei todas as bases, toda a matéria ali, a gente já viu o review. Então agora você já tem condições, né, de poder produzir, né, falar um pouquinho, né. Eu vou te ajudar, não fica com medo não. Bom, vou explicar, né. Ali tem a sentença, tem um ponto de interrogação. O que seria, né? O
que encaixaria ali naquele ponto de interrogação aí para montar essa frase? Bom, tá escrito o mote ikimasu. Levo o quê? Qual é o objeto aí em questão? É o chocolate. Então a frase vai ficar chocolate o mote ikimasu. Chocolate o mote ikimasu. Ok? Deu pra entender como é que é pra fazer esse exercício? Então a gente tem número 2 agora. Então, mesma coisa, só que agora eu não dou a partícula não. Vocês lembram da partícula qual que é? Então vai ficar de que forma? 5 segundos. Então, shuryo, acabou. Então vamos lá. Orange juice o motte ikimasu. Orange juice o motte ikimasu. Então seria a resposta correta. Então vamos para o número 3 do exercício oral. Então vamos lá. Esse aqui vai ser uma nova, né? Eu vou dar a palavra. Budo. Então agora para você dizer que você vai levar uva para casa da sua amiga, como é que vai ficar? Budou o motte ikimasu. Budou o motte ikimasu. E agora mais uma então, mais uma fruta, que seria mango. Mango, que é a manga. Então como é que vai ficar? Agora que você vai levar manga, vou levar manga. Como é que ficaria então? Mango o motte ikimasu. Mango o motte ikimasu. Ok? Então agora vamos pro número 4. O número 4 eu vou recapitular nesse que a gente acabou de falar. Você lembra qual que é o nome para uva? Né? Vou colocar uma colinha aqui, né? Que tem muito pouco tempo para poder estudar, né? Budo, que é uva. Então como é que vai ficar então? Budo o motte kimashita. Budo o motte kimashita. Trouxe uva. Então agora mais essa aqui. Essa aqui é um pouquinho fácil, né? Que é meio que bem parecida com o português. Vai ser manga, vai ser mango. Tem o nobaço ainda, né? Mango o motte kimashita. Mango o motte kimashita. Trouxe manga. Número 5. Então vamos lá, agora a gente tem um diálogo inteiro, né? Primeiro você vai falar que você trouxe okashi. Okashi, que seriam os biscoitinhos, né? Então, como é que vai ficar? Okashi o motte kimashita. Okashi o motte kimashita. Aí sim, como é que você entrega? Vai falar? Dozo. E aí a pessoa que recebe? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Então deu pra entender mais ou menos? Vamos fazer mais um exemplo com esse aqui. Como que vai ficar então? Trouxe cerveja. Biru o motte kimashita. Biru o motte kimashita. Dozo. E a pessoa que recebe? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Né? Agradecendo. Então esse foi o número 5, gente. Só mais um pouquinho de exercício. O número 6, olha só. Tudo interrogação. Né? Você lembra como é que fala assim? O que você vai levar? Né? Esse o que seria o nani. A partícula o verbo levar, né? Lembra que é tipo ter posse e ir, né? Então, motte ikimasu. E por último, aquela partícula que é para pergunta, a gente fala do ka. Então, juntando tudo, nani o motte ikimasu ka? Nani o motte ikimasu ka? E aí, o que ele vai levar? Olha ali, a figurinha, né? É um chocolate. Então, vai levar chocolate o motte ikimasu. Chocolate o motte ikimasu. E agora, por último, o número 7 vai ser também uma interrogativa, né? Agora, o que você trouxe? O que você trouxe? A gente acabou de falar o que você vai levar, então a primeira palavra é igual, que a gente quer saber o que. A primeira palavra, a última palavra também é igual, e a partícula também é a partícula que a gente tem estudado nessa aula, que é a partícula o. Então é só mesmo lembrar o verbo. Qual que é o verbo mesmo de o que você trouxe? Como é que vai ficar? Então, nani o motte kimashita ka? Nani o motte kimashita ka? E aí, cerveja. Biru o motte kimashita.
biru o motte kimashita, né, para dizer trouxe cerveja. Bom, gente, esse foi, né, a apresentação de slide, que eu passo toda a matéria, a estrutura gramatical, depois a gente fez um pouquinho de compreensão auditiva e por último agora o exercício oral. E aí, então, para quem quiser focar um pouquinho também na escrita, ou aquelas pessoas que memorizam melhor escrevendo, né, a palavra, ou então a frase, tem os exercícios, né, formato aqui, esse formato aqui que eu tô mostrando aqui na tela. Bom, eu vou só explicar bem por alto, né, que é autoexplicativo, né, tem um título de cada exercício ali, então não é difícil, né, tá bem exemplificado ali de como fazer cada exercício. Então esse primeiro aqui é só você juntar o CRE com o CRE, né, ali a figura que a gente viu várias vezes ali, com o verbo. Se você não lembrar ainda do verbo, tem a caixinha ali embaixo para você, a colinha, né? Que aí você pode escrever ali qual que é o verbo de cada uma dessas figuras. Aí depois você vai montar frases, como a gente montou ali, usando motei ikimasu, aí colocando aqui. Aí aqui é para você colocar também usando as figuras, então isso aí vai te ajudar a... Como é que era mesmo o nome disso aqui? Então, às vezes você olhando só a figura ali, como é que era mesmo o nome daquilo, né? Para te ajudar, né, forçar mesmo você ali a lembrar do nome de cada um daqueles objetos ali. Então aí também você escreve ali. Quem não sabe escrever ali, como é que escreve biro, como é que escreve okaji, você vai ter a folha lá do vocabulário que eu mostrei no início lá da aula. Tem a folha ali, então não se preocupe assim, não vou saber escrever. Se você estiver um pouquinho familiarizado já com o hiragana, eu já aconselho você já pegar um lápis ali, justamente para ir treinando o hiragana também, memorizar nessa parte, também para te ajudar. E aqui também, né, completar os diálogos, tudo que a gente já falou na aula, então assim, não tem coisa nova. É só coisa ali mesmo para praticar o que já foi, né, já estudado. Então, para reforçar mais ainda. Para reforçar os seus estudos, para te ajudar mais ainda. Lembrando que tem a folha resposta, tá? Então a folha resposta vai ficar ali também para você poder baixar e depois você conferir, né, o que você fez com a resposta. Ok? Então, terminado isso também, eu vou apresentar aqui pra vocês. A gente vai pular essa parte aqui, que daqui a pouco a gente vai voltar nela. E mostrar os kanjis. Não tem todos aqueles kanjis que eu mostrei no slideshow. Tem aqui também com a ordem do traço, ó, dá pra ver aqui cada tracinho aqui, como que é feito, pra você conseguir, né, escrever o kanji também. Só lembrando que o mais importante mesmo é você conseguir ler e saber o que o kanji significa, né? Escrever, ter uma letra bonita, né? Escrever de cor, gente, isso é com o tempo, não atropelem as coisas. A primeira coisa mesmo, que até porque escrever o kanji é uma coisa assim, escrever em qualquer língua atualmente é uma coisa que tá ficando cada vez mais rara, né? Que a gente tem um celular ali, a gente digita toda hora. Então, assim, foquem mesmo na leitura do kanji e o que ele significa, que vai ser a parte que você vai mais usar. Né? Quem gosta de escrever o kanji, quem tem tempo às vezes, ou quem prefere, né, escrever para poder justamente memorizar um pouquinho ali, tá aqui. Esse é um exercício que eu indico você a fazer. Então, todos os kanjis aqui que a gente aprendeu na lição não são muitos, né? Tem aqui também, aqui nessa parte, né? O kanji e a leitura, né, da palavra que está escrita ali em kanji para facilitar. E mesma coisa, qual que é a tradução mesmo do kimasu, ou qual que é a tradução de okashi? Voltando lá no... você tem um PDF do vocabulário que tem a tradução de todas as palavras, então você não vai ficar perdido de forma alguma. Pode não ter a tradução ali, mas em algum lugar vai ter a tradução ali que você vai conseguir. E cada vez mais, quando você olha aqui, que não tem a tradução, a gente vai cada vez mais instigando ali a nossa cabeça como é que era mesmo, como é que era mesmo, como é que era mesmo, que isso vai ajudar você no processo de você memorizar mais rápido. Se toda vez que tiver a tradução, se toda vez que tiver ali uma colinha, né, a gente acaba meio mal acostumado. Então, por isso que é tudo intencional. Então, é tudo intencional, mas você vai ter ali, né, um lugar que você vai conseguir ali voltar ali para você, caso você não lembre de alguma coisa, ok? Então, essa foi a parte da parte do slideshow, né, dos exercícios, mostrei agora o PDF, e agora eu vou falar um pouquinho dos textos também,
os textos é uma parte importante do curso, é uma parte que você aprende também a palavra inserida num contexto, você começa a criar o hábito de ler, que é muito, muito importante. Vou deixar o MP3, que eu já li esse texto aqui para vocês, assim, gravei só a voz, para vocês poderem ouvir mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. Isso vai ajudar muito na pronúncia de vocês e também no, como que a gente fala, na entonação, né? Vocês vão ver que no início, né, quando a gente olha um texto assim, por onde que eu começo? E a gente não sabe direito, porque aqui ainda tá em Romaji, né, que eu tô mostrando, mas quando a gente olha aqui em Hiragana e Kanji, você olha assim, mas onde que começa a palavra? Onde que tá terminando a palavra? Então, a princípio pode parecer um pouquinho difícil, mas depois que a gente estuda o texto, a gente vê aonde que para, qual palavra, a gente enxerga, né? Vê e enxerga aonde que começa, aonde que termina e o que é a função de cada uma dali. Então, os textos são muito importantes, também fazem parte do curso fechado, cada edição tem um texto para justamente trabalhar essa área. Então, vamos lá, gente, sem preguiça. Esse aqui é o texto em hiragana com kanji, quer dizer, kanji com hiragana, furigana ali. E aqui embaixo tem o texto em romaji. Como muita gente que está assistindo não tem ainda o hiragana de cor, né? Eu vou estar fazendo junto com vocês no romaji aqui. Né? Mas como eu falei, tem tudo aí disponível para vocês baixarem. Então quem está super acostumado já com hiragana já pode pegar lá. Esquece essa parte aqui do romaji e já começa a fazer por conta própria ali no hiragana e no kanji, ok? Então vamos lá, eu vou começar a ler. Eu vou ler primeiro tudo, e depois... Então só ouvem primeiro, né? Ouçam. Eu vou ler e aí depois a gente vai trabalhar em cada parte, tá bom? Então vamos começar. 平日は毎日忙しいです。月曜日から金曜日まで6時に起きます。土曜日と日曜日は休みですから9時ぐらいに起きます。平日は毎日忙しいです。朝ごはんはパンを食べます。そしてブラジルのコーヒーを飲みます。その後、電車で仕事に行きます。会社は大きくて、うちから近いです。仕事は8時から4時までです。時々残業があります。夜にテレビを見たり、パソコンをしたりします。そして10時に寝ます。Então agora a gente vai quebrar esse texto e identificar, né, o que é cada uma dessas palavras. Se você entendeu só um pouquinho, você entendeu nada de imediato, não se preocupe, porque vai ver que depois que a gente terminar aqui, você já vai ter entendido muito mais. E isso é um exercício que você vai fazer de novo, para você ficar bem dioso, bem craque mesmo na parte do texto. Então, eu vou pegar uma canetinha aqui. Vamos começar as marcações, né? Eu indico também vocês, quando imprimirem, forem fazer em casa, ou trabalhar em algum outro texto que vocês verem, pega uma caneta colorida, aqueles marca-textos ali, começa a marcar, que vai te ajudar a saber onde começa e onde termina cada parte ali. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai caçar o verbo, né? A gente vai olhar cadê o verbo nessa frase. Então, vamos ler primeiro a primeira frase aqui, depois a gente procura o verbo. Então, 月曜日から金曜日まで6時に起きます。Em japonês, geralmente, o verbo vem no final. Nesses verbos, a maioria dos textos assim, de iniciante do básico vai estar na forma mas. Então, quando você vê uma palavra com mas, opa, tá no final, tem mas, pode ser que seja um verbo. Então, aí você dá uma olhada lá. Lembrando, importante, não falei ainda, tem o glossário aqui. Então, não vão ficar perdidos. Tem a tradução de cada coisa aqui, né? Vou só passar aqui rapidamente. O que eu vou falar para vocês? Então, o verbo tá aqui, é o verbo okimasu, que é o verbo acordar, né? Então, okimasu, o verbo acordar. Então, identifiquei o verbo. Então, agora vamos ver o que significa, né? Bom, tá falando assim, 月曜日から金曜日まで. Então, quando você vê kara made. Então, 月曜日から. Esse kara, ele quer dizer a partir de, né? O ponto de partida.
Então, quando começa, eu costumo dizer, costumo brincar, né? Fazer um trocadilho, é quando você dá a cara em algum lugar, né? Então é quando começa, quando precisa ali o ponto de começo, né? Então, getsuyobi kara, getsuyobi, segunda-feira. Então, getsuyobi kara, então, de segunda-feira, kinyobi made, né? Até quinta-feira. Então, de segunda a quinta, 6 ni okimasu. 6 6 horas. Ni okimasu. O ni é a partícula que a gente vai usar depois de horas. Então, acordo, okimasu. Acordo às 6. 6 ni okimasu. Acordo às 6. Quando que eu acordo às 6, né? De segunda a sexta. Então, resumindo, de segunda a sexta, acordo às 6. Né? Então, essa foi a nossa primeira frase. Agora vamos para a segunda. 土曜日と日曜日は休みですから9時ぐらいに起きます。Então, de novo, olha só. O verbo tá no final aqui, a última palavra. E é o mesmo verbo que a gente acabou de ver ali na primeira frase, que é o okimasu, né? Okimasu é o verbo acordar. Então, agora vamos ver o que significa essa segunda frase aqui. Então, 土曜日. A gente falou de getsuyobi, kinyobi, agora tem doyobi, nichiyobi, já dá um hint, né? Uma dica aí, né? Se getsuyobi, kinyobi, tô reforçando aqui o yobi. Aí a gente vê uma palavra doyobi, nichiyobi, opa, acho que é dia da semana também, né? Se você tá pensando assim, você está certo. Doyobi quer dizer sábado e nichiyobi quer dizer domingo. Só que agora eu não tenho karaimade, eu tenho to. É pra gente juntar duas coisas. Então, doyobi to nichiyobi. Então, sábado e domingo. Wa yasumi. Yasumi, essa palavra aqui. Yasumi. Vou colocar ela de outra cor. Então, yasumi. Yasumi significa folga. Então, Então, você tem uma folga ali, né? De doyobi e nichiyobi é folga. Porque esse kara aqui, olha só, esse kara aqui, eu vou até circular ele aqui, que é importante também, nessa cor aqui. Bom, esse kara aqui é um kara diferente do kara que a gente viu lá na primeira, que eu falei que era o ponto de partida. Esse kara aqui, ele vai justificar, ele vai ter um motivo e razão, né, ali. Então, a razão que eu acordo, né, aqui, 6 ni okimasu. Acordo às 6. Então, às 6 em ponto ali. 6 ni okimasu. Quando eu falo 9 gurai, esse gurai, 9 gurai. Então, 8h55, 8h56, 8h57, 9h01, 9h02, 9h03. Então, é gurai. Então, assim, não é uma coisa exata. É por volta das 9. Então, acordo por volta das 9. Por que eu acordo por volta das 9? Doyobi to nichiyobi wa yasumi desu kara. Porque esse kara, ele vai te falar o motivo daquilo que vem depois. Qual é o motivo que eu acordo por volta das 9? Porque sábado e domingo é folga. Então, assim, relaxa que não precisa acordar cedão. Então, por isso que vai dar esse kara ali. Porque yasumi, porque é folga sábado e domingo, eu acordo às 9. Continuando. 平日は毎日忙しいです。平日は毎日忙しいです。Então não tem nenhum maço ali no final, não tem... Cadê o verbo da frase, né? Tem algumas frases em japonês que a gente não teria exatamente um verbo, né? A gente costuma dizer que o des seria o nosso ser, estar, né? Mas em japonês ele não seria exatamente um verbo. Mas é o que a gente tem aqui na frase. Então ele fala da seguinte forma. Heijitsu. Diz que, na verdade, é o título do texto, né? A gente foi direto para a frase número 1, porque o título, ele tá inserido ali, por isso que eu não falei o título ainda. Bom, é o título do texto, né? Heijitsu significa dia da semana, dias de semana. Né? Então, Heijitsu wa mainichi, todo dia, mainichi. Isogashi é atarefado, cheio de coisa para fazer. Então, todos os dias da semana é isogashi, é corrido, é cheio de coisa para fazer. Né? Então, esse, na verdade, é o título, né? Então, a gente espera, né, desse texto, uma coisa bem isogashi, com bastante coisa, né, no dia a dia ali da pessoa, né, do narrador. Então, vamos lá. Asagohan wa pan o tabemasu. Asagohan wa pan o tabemasu. Então, agora eu tenho um mas aqui. Vou colocar ele aqui, que ele é o verbo da frase. Né?
Tabemasu significa comer. Então, quem come, come alguma coisa. O que você come, né? Nani o tabemasu ka? Nani, olha o nani aí que a gente aprendeu, né? O que? Né? Então, nani o tabemasu ka? O que você come? Aí tem o aqui, a partícula. Então, o que vem antes da partícula é a minha resposta. Pão. Como pão. Então, o que você come? Pão. Pão, 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 pão. Peraí que agora eu já nem sei mais qual que é o português e qual que é o japonês. Então, tabemasu é o verbo comer, come alguma coisa. Então, aqui, pão, né? Que em japonês é pão. É bem parecido ali, até eu me confundi agora. Então, quando que você come o pão, né? Asagohan. Asagohan é o café da manhã. Né? Então, asagohan wa pão o tabemasu. Então, eu como pão de café da manhã, no café da manhã. Soshite, então terminou, né, como pão ali. Soshite, e também, né, soshite, pra a gente adicionar mais uma informação ali. Brasil no coffee o nomimasu. Então, achei um verbo aqui. Nomimasu, nomimasu. Nomimasu é o verbo beber. Nomimasu, então, mesma coisa. Se quem come, come alguma coisa. Quem bebe, bebe alguma coisa. Nani o nomimasu ka? Nani o nomimasu ka? O que você bebe? O que você toma? Então aqui vai ser um pouquinho grande, ó. Brasil no coffee. Brasil no coffee. Vou colocar de azul. Então aqui a gente tem o que a gente chama de okimeshi, que é um substantivo grande, substantivo longo, né? Então agora a gente, dentro desse substantivo, a gente vai ver o que está acontecendo ali. Por que tem 3 palavras, né? Então, o que você toma? Coffee. Coffee é café. Café. Então, nano coffee. Que tipo de café? Qual café que você toma, né? Então, Brasil no coffee. O café do Brasil. Por isso que tem esse Brasil, coffee, café, no. O no, ele vem sempre, a maioria das vezes, entre 2 substantivos, né? Para dizer que o café pertence ao Brasil. É o café do Brasil. Então, voltando lá. Asagohan wa pan o tabemasu. Soshite, Brasil no coffee o nomimasu. Então, de café da manhã, eu como pão. E também, né? Soshite, tomo o café do Brasil. Café brasileiro. Marca brasileira do café. Então, continuando. Sono ato, densha de shigoto ni ikimasu. Ikimasu, ikimasu, ikimasu. Tá, aqui o verbo ikimasu é o verbo ir, né? Como a gente já cansou de ver nos slides, ikimasu é o verbo ir, né? Vai aonde, né? Quem vai aonde? Doko ni. Doko seria onde. Então, doko ni. As partículas, elas ajudam a gente. Então, doko ni, aonde você vai? Então, ni, o que tiver antes do ni é para dizer aonde que eu vou. Ó, shigoto. Shigoto é o trabalho. Então, vou pro trabalho. Vamos colocar ele de verde escuro. Verde escuro não vai dar para vocês enxergarem. Vou colocar verde claro. Então, vou para o trabalho. Né? Shigoto ni ikimasu. Então, de que forma? Nani de ikimasu. Nani de que forma você vai para o trabalho? Você vai a pé, você vai de carro, você vai de avião, vai de trem. Aí tem aqui a resposta. Densha. Densha. Densha é a palavra para trem. Então, vou trabalhar, né? Vou pro trabalho de trem. Olha o de aí de novo, né? Vou de trem. Então, densha de ikimasu. Densha de ikimasu. Então, a partícula também vai ser de. Igual em português. Vou de trem. Então, densha de ikimasu. Então, e aí tem alguma coisa aqui antes, né? Sono ato. Sono ato. Bom, tomou café da manhã, né? Comeu o pãozinho, tomou o café do Brasil. Sono ato. E depois, então depois que eu tomei meu café, depois que eu comi meu pãozinho, sono ato, densha de shigoto ni ikimasu. Vou trabalhar de trem. Né? Uso o trem, né, para ir trabalhar. Segui, o próximo. O próximo também, olha só, ele termina com des. Então vai ser só para fazer algum comentário, né? Não seria necessariamente uma ação. O que ele vai dizer aqui então? Kaisha wa okikute uchi kara chikai desu. Então aqui a gente tem adjetivos. Lembra que o isogashi também era um adjetivo? Que tá corrido, tá cheio de coisa? Aqui a gente tem 2 adjetivos, olha só. A gente tem o oki. Vamos colocar ele. Gosto de deixar bem colorido para vocês poderem enxergar mesmo o que eu tô querendo dizer. Então, oki
Oki, que é o adjetivo pra grande, tipo, oki, né? Grande. Só que aqui, como eu tenho dois adjetivos, o segundo é chikai, né? Quando uma pessoa tá falando muito, sabe quando a pessoa vai chegando muito perto de você, assim, chikai, tá muito perto, Então, assim, a kaisha é a empresa, né? Não é uma caixa de papelão, não, gente. Kaisha é a empresa. Então, kaisha wa okikute chikai, né? Perto. Então, quando a gente tem dois adjetivos, né? Que o adjetivo é um ikeyoshi, keyoshi é o adjetivo, então quando ele é ikeyoshi, a gente coloca o primeiro adjetivo com kute. Então, em vez de ter oki chikai, a gente coloca okikute chikai. Okikute chikai. Então, mais uma vez, em vez de ficar oki chikai, a gente transforma, a gente tira o i do primeiro adjetivo e a gente coloca o kute. Então, fica okikute chikai. Okikute chikai. Então, assim, a minha empresa é grande e perto, mas perto da onde, né? Então, perto da minha casa. Uchi kara chikai. Uchi kara chikai. Então, da minha casa, né? Desde a minha casa, do ponto de partida da minha casa, a empresa é perto. Então, grande e perto da minha casa. Seguir, o próximo. O próximo também não é uma ação, né? Não vai estar descrevendo uma ação, porque ele termina em des. Vai ser da seguinte forma. Shigoto wa 8時から4時までです. Olha o caralho made de novo, ó. Então, shigoto, a gente já viu que é um trabalho. E a gente vai falar 8時から começa, né? O start ali, o ponto de partida é 8 da manhã. E aí, yoji made, às 4 da tarde. O ponto final, né? O made. Então, 8時から4時made desu. Então, o meu trabalho é das 8 às 4. O próximo, a gente tem agora o verbo arimasu. Arimasu, que é o verbo ter, né? Arimasu. O ter também tem dois verbos, que é o arimasu e o imasu. O arimasu a gente usa para coisas inanimadas, né? Como esse caso aqui que a gente vai estar falando de zangyo. Zangyo significa hora extra, o trabalho extra, o trabalho que ficou faltando ali, que você tem que, né, passar do seu horário ali para poder terminar aquele serviço. Então, na frase anterior eu falei que meu trabalho é de 8 às 4. Mas, tokidoki é uma palavra bonitinha, né? Tokidoki significa às vezes. Tokidoki zangyo ga arimasu. Às vezes tem hora extra. Às vezes eu faço hora extra. Então, continuando. A última frase ela é um pouquinho nagai, né? Um pouquinho longa. Então vai ser da seguinte forma. Yoru ni terebi o mitari, pasokon o shitari shimasu. Aqui é um outro tipo de sentença que a gente vai usar o tari shimasu. É assim a estrutura gramatical. Tari shimasu. Esse tari a gente vai colocar em verbos. Ou seja, vamos continuar, vou falar a tradução aqui. Yoru é a noite. Então, à noite, terebi o mitari, eu assisto televisão. Pasokon o shitari, pasokon é o computador. Então, eu mexo no computador. Shimasu, que seria o fazer, né? Então, à noite eu assisto televisão e mexo no computador. Que é essa estrutura, né? Fica tari shimasu. Quando você tem mais de uma ação, né? Que você tem... Ação significa verbo. Então, quando você tem mais de um verbo, não é para você dizer que faço isso, né? Então, aí a gente usa o tari shimasu. Eu vou colocar aqui, o verbo seria o mitari, que seria o verbo miru, verbo mimasu, de assistir, ver. E tem o shitari, que seria o verbo shimasu. Então, a gente usa, né? Tari no verbo, tari. Então, mitari, shitari, shimasu. Mesmo que o último verbo é um verbo shimasu, a gente coloca tari, shimasu, shitari, shimasu, né? Fica meio redundante, mas é dessa forma mesmo, tari shimasu, que a gente chama, né? Então, a tradução é que à noite eu assisto televisão e mexo no computador. E aí, soshite, e então, né? E aí, então, é nemasu, que é o verbo, né? O último verbo do nosso texto aqui, que é dormir. Nemasu.
nemasu. Nanji, que horas? Que horas você dorme? Então, que horas que a pessoa dorme aqui? 10 ni nemasu. Eu durmo às 10. Eu durmo às 10 da noite. E esse foi, então, o nosso texto, né? Como eu falei, né, pratiquem, eu vou falar aqui, vou mostrar uma coisa legal aqui pra vocês, que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, que é este controle, né, para você ter o controle de texto, estudo de texto, né, vou explicar como que isso funciona, e se você costuma, né, trabalhar com textos assim, ou se você gostou muito de ver esse tipo de forma de estudo, então você pode imprimir essa folha aqui e pode usar em qualquer outro estudo que você for ver, né? Qualquer outro texto que você for fazer, que eu te garanto que você vai melhorar muito mesmo. E esse aqui é um controle de estudo que funciona da seguinte forma. Aqui eu coloquei lição, porque eu peguei já dentro do curso fechado, então tá a lição, mas você pode apagar ali a lição e só escrever, fazer um memo ali, qual que é o texto que tá em questão, né, que você tá estudando. Ali em cima, né, dá pra ver que seria a data, né, o mês e o dia ali, o dia que você quiser colocar ali, uma coisa pra você identificar que dia que você estudou. E os espaçozinhos ali é para você preencher o tempo que você levou para ler aquele texto. Então você coloca ali a lição, qual o nome do texto, o título do texto que você está estudando, está fazendo. Você coloca ali, vamos supor, a data de hoje, você lê aquele texto, né? Heijitsu wa mainichi isogashii desu. Aí, getsuyobi kara kinyoubi made 6 時に起きます. Aí você lê o texto inteiro, né? Aí eu demorei, vamos supor, com uns erros ali, com os coisas que acontecem ali no meio do tempo. Aí, vamos supor que eu fiz em 1 minuto. 1 minuto eu consegui ler o texto inteiro. Tá bom, aí você marca ali 1 minuto. E aí você lê de novo. Aí você vai marcando ali quanto tempo que você vai fazendo depois, né? E você vai... Isso aí é uma forma clara, nítida de como que você vai melhorar. E quando você vê, enxerga ali que você tá melhorando, aquilo ali vai te dando uma motivação, falando, quero mais. Agora eu fiz em 50 segundos, agora eu vou fazer em 45 segundos. E você vai batendo seu próprio tempo, aquilo ali já vai ser uma, né? Aquele gás para você continuar a fazer e continuar a estudar, e só vai ter coisa boa, né? Se você, quanto mais você pratica. O que eu aconselho os meus alunos a fazer da seguinte forma. Primeiramente, baixa, né, o MP3 que vai estar disponível. Dá uma olhada no glossário ali, vê algumas palavras que você não está familiarizado, alguma coisa que você não entendeu. E aí, então, você ouve pela primeira vez. Aí só ouve. Aí tá. Aí você vai ter entendido, talvez você entendeu assim o que quer dizer o texto, mas você não entendeu muita coisa. Então aí você ouviu, né, sem ver, aí você escuta mais uma vez, lendo não, acompanhando, né? Escuta umas 2, 3 vezes dessa forma, e aí depois você parte para a leitura do texto. Aí você lê o texto, lê mais uma vez, e aí depois você faz essa análise que a gente acabou de fazer aqui, né? Procura os verbos e vai, né? Decifrando o que é cada uma daquelas coisas ali. Terminado isso daí, aí sim você ouve de novo, acompanha, né? E depois tenta ouvir sem olhar de novo e ver aonde ainda que você não está conseguindo entender, ou se você já conseguiu entender tudo. Uma coisa que eu posso te falar, que eu já ouvi dos meus alunos, é o seguinte forma. Nossa, a primeira vez que eu escuto parece que é só que tá tudo junto. Mas aí, conforme vai ouvindo, você vai analisando, e depois, quando você ouve aquilo ali, parece que tá lento, né? Parece que tá num ritmo normal, né? E na verdade estava normal desde o início, mas é que a gente não tá acostumado ali, e aí às vezes parece que é tudo uma coisa só. Então, assim, pratiquem muito, pratiquem dessa forma aqui, né? Usem o controle, né? Acabou a folha aqui, imprime mais uma, e aí você vai ver que vai ajudar bastante. Bom, gente, agora eu vou fechar aqui essa parte. Como eu falei, tudo disponível para vocês baixarem em PDF. E é muito importante mesmo vocês começarem a fazer o que a gente chama de ambiente de imersão, que é você ter japonês, né, em toda a sua volta, o máximo que você puder. Então, nas redes sociais, se você puder conseguir, né, procurar alguém ali, se você é fã de algum artista, ou se algum cantor, seguir japoneses nas redes sociais, que eles estão sempre postando no Instagram uma foto com alguma legenda ali. Então isso aí já vai estar te ajudando, você que está sempre ali nas redes sociais, já vai estar te ajudando de alguma forma, ter um japonês ali no seu dia a dia. Se programem para poder estudar pelo menos um pouquinho todos os dias, né, que essa repetição para você conseguir, né, memorizar todas as palavras em japonês.
Bom, e agora por último, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que chama Siri, né? Aqui eu já estou colocando na tela como você mudar. Para quem tem iPhone, é só você clicar aqui a botão, né, do Home, e aí então já vai estar, né, o Siri, ele já vai estar tentando compreender qual ação que você quer que ele faça, né? Para isso que serve. Mas daqui, no nosso curso Nihongando, aqui no Nihongando a gente usa como seria uma forma de saber se entendeu a sua pronúncia, né? Para verificar a sua pronúncia. O que precisa melhorar, né? Se o dispositivo não entendeu a sua pronúncia, quer dizer que não tá legal ainda. Precisa praticar mais. Então é para isso que a gente usa o Siri. Quem tem iPhone, o Siri tá aqui na tela. É para você. Também vai estar para vocês baixarem aí, então, para ver melhor. Mas é como você trocar o idioma do seu Siri para que ele fale em japonês, para poder entender o que você vai estar falando em japonês. Para quem não usa iPhone, quem tem outros aparelhos, tem a opção do assistente Google, ou então do Google Now Launcher, tá? Aqui também na tela para vocês verem como que é. É só pegar e baixar no seu celular, fazer alguma pergunta, e aí, dependendo, né, eles te respondem ou não. Então, é bem interessante. Eu falo muito desse aplicativo dentro do curso. Assim, gente, vamos falar com o Siri agora. E aí a gente conversa um pouquinho. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu vou voltar aqui a tela do site do Nihongando. E amanhã é a nossa última aula aqui na semana do Nihongando. Realmente tá chegando no final, né? Tá ficando um pouco triste até. Tava tão gostoso.